De um modo geral, associamos a disciplina de História com o estudo das experiências humanas no passado, seja na mais longínqua antiguidade, seja nas sociedades mais próximas do presente. Isso ocorre porque existe uma ideia muito forte de separação entre o estudo do passado e a reflexão sobre o presente. Porém, a gente não pode ver a história dessa maneira, não. A história estuda as diferentes experiências humanas, nos seus aspectos culturais, sociais, tecnológicos, políticos e econômicos, ao longo do tempo, inclusive as relações sociais do presente. Quando os historiadores estudam as sociedades humanas ao longo do tempo, iniciam suas reflexões a partir de problemas do presente, ou seja, são as questões formuladas diante de problemas do seu próprio tempo que estimulam a pesquisa sobre o passado. Essa ideia é muito importante em sala de aula, afinal, é por meio da problematização das questões entre o presente e o estudo do passado que é possível tornar os conteúdos de história mais significativos para os alunos. Por exemplo, os historiadores preocupados com as desigualdades étnicas e sociais na sociedade brasileira contemporânea se dedicam a estudar as relações escravistas de trabalho no Brasil colônia e império. Ao levantar esses dados, terão material para demonstrar como os africanos escravizados, desde seus primeiros tempos no Brasil, foram alvo de discriminação e exclusão social. Ou seja, por meio da história, vemos que as desigualdades enfrentadas pela população afrodescendente têm raízes históricas. Essa discussão permite ampliar o debate e trazer para a sociedade questões atuais, como a implementação das ações afirmativas. Estabelecer essas relações em sala de aula permitem não apenas destacar a importância de se estudar o passado, dotando esse conhecimento de sentido aos alunos, mas também possibilitam que os estudantes tracem relações de comparação entre contextos históricos distintos. A partir disso, é possível introduzir noções fundamentais para o estudo da história, como as de permanência, ruptura, continuidade e mudança na história. Esses conceitos estão relacionados com a própria dinâmica do processo histórico, uma vez que não se configura nem como uma completa ruptura com as relações sociais do passado e tampouco como a permanência de todas as características das sociedades que se formaram em outros momentos históricos. O estudo da história precisa estar atento tanto para as características que permanecem, quanto para aquelas que se transformam. Isso pode ser observado, por exemplo, quando se estuda as origens da escrita. As primeiras formas de escrita, como as que surgiram nas civilizações egípcias ou mesopotâmicas, evidenciam relações de permanência, na medida em que indicam a importância da escrita para a organização de povos do passado, mas também no presente. Porém, também permitem a abordagem de rupturas, já que existem diferenças importantes nas funções que a escrita assumia naquelas sociedades e no presente. Entre os antigos egípcios e entre os povos da Mesopotâmia, por exemplo, o domínio da escrita estava restrito a um pequeno grupo e hoje esse domínio foi universalizado. Outro exemplo no qual é possível observar as relações entre passado e presente é no estudo da noção de cidadania. A invenção da democracia em Atenas possibilitou a participação de todos os cidadãos nas decisões sobre políticas da sociedade. Porém, nem todas as pessoas que viviam em Atenas eram cidadãos. Escravos, estrangeiros e mulheres não tinham direitos políticos. Ou seja, na Grécia Antiga, esses grupos não eram considerados cidadãos, não podiam participar das decisões políticas de Atenas. Hoje, mais de 2000 anos depois, a ideia de cidadão permanece, mas implica que todos tenham direitos políticos iguais. Esses dois exemplos permitem observar como a relação entre passado e presente implica tanto na contextualização das diferenças existentes em momentos históricos particulares, quanto possibilita a comparação com o cotidiano dos estudantes. Assim, é possível refletir tanto sobre a grande diversidade de experiências históricas formadas em diferentes espaços, diferentes momentos, como também sobre as relações que essas experiências estabelecem com a experiência mais próxima do cotidiano dos alunos. Esse olhar simultâneo entre o passado e o presente permite ao professor ampliar o seu trabalho. Isso significa que, por meio dos conteúdos disciplinares de história,
é possível trazer à tona questões relativas a temas transversais, como trabalho, meio ambiente, ética, diversidade cultural, entre muitos outros. Um exemplo disso é a reflexão sobre o conceito de trabalho. Pode-se partir da análise das relações de trabalho na sociedade brasileira escravista para refletir sobre o mundo do trabalho no presente. Esse trabalho conceitual permite a problematização de elementos diversos do mundo, no qual os alunos e as alunas estão inseridos. Todos esses assuntos podem ser trabalhados por meio de diferentes atividades, por exemplo. Em primeiro lugar, é possível propor pesquisas que partam de temas relacionados com conteúdos disciplinares de história para refletir sobre situações contemporâneas, especialmente relacionadas com o cotidiano das sociedades brasileiras. Por exemplo, o aluno pode pesquisar sobre o funcionamento do sistema eleitoral nos primeiros tempos da República e compará-lo com o sistema eleitoral nos dias de hoje. A ideia desse tipo de abordagem é possibilitar que os alunos estabeleçam uma reflexão crítica sobre o mundo presente a partir dos temas e problemas relacionados com as sociedades do passado. Outra possibilidade é propor atividades de leitura de textos que criem vínculos entre o passado e o presente. Reportagem de jornais, sites e revistas, eles são muito úteis para isso. Uma notícia sobre a descoberta de um vestígio arqueológico recente, por exemplo, pode ser o ponto de partida para abordar outras informações a respeito daquela antiga civilização ou daquele determinado período histórico. Finalmente, é possível também discutir a história das palavras, evidenciando como a própria língua estabelece relações com processos históricos do passado ou ainda a permanência de elementos sociais do passado no presente. Por meio dessas diferentes abordagens, pode-se construir uma reflexão histórica que não consiste apenas na transmissão de conhecimentos sobre as sociedades do passado, mas que ajude os alunos a refletir sobre o mundo contemporâneo, mostrando que a disciplina de História é, antes de tudo, uma forma de posicionamento crítico diante dos problemas do presente.